Agora nós vamos trazer um quadro diferente, uma coisa que não tinha na primeira edição, mas que nós trouxemos para essa, que são as salas Flash Case, ok? Eu vou trazer algumas imagens instigantes, vocês vão poder acompanhar com a gente, e depois nós vamos abrir um round de discussão clínica e um round de discussão de intervenção, que vocês também vão poder escolher como acompanhar. Perfeito? Então vamos lá, vem comigo que eu vou começar as imagens para a gente poder transmitir. Então, esses são os nossos participantes. Na sala de intervenção, nós vamos ter o Dr. Alexandre Bizardi e o Dr. Francisco Costa. E aqui, na sala de clínica, nós vamos ter a doutora Bruna Herbano e eu que estou aqui conversando com vocês. Perfeito? Vamos dar início, então. Nós temos o Flash Case, que é destinado à estenose mitral calcífica. Então, é uma história um pouco diferente, eu vou trazer para vocês um contexto, ok? Muito comum onde eu fui criado, que foi em Minas Gerais. Lá no interior de Minas Gerais existe o Sr. João. O Sr. João, então, ele tem 86 anos e é um indivíduo com personalidade muito difícil. E ele nunca vai em médico, ele se recusa a ir em médico porque ele acha que ele está muito bem e não é necessário. E ele teve 12 filhos, sendo que uma das filhas dele, sim, essa sim é um pouco mais chata, e resolveu pegar no pé do Sr. João. Pegando no pé do Sr. João para poder levá-lo pela primeira vez na vida a uma consulta médica. E ele cedeu, porque ele sabe que filha fica pegando no pé realmente. Então, como vocês podem ver, o Sr. João aceitou ser acompanhado na sua primeira visita ao médico aos 86 anos de idade. Já na consulta médica, ele descobriu que ele tinha uma série de patologias que ele desconhecia e que também não sentia nada. Ele era dislipidêmico, como vocês podem ver, ele era diabético, hipertenso e no cálculo da carga tabágica dele, você foi visto que tinha 120 anos maços. Sim, o Sr. João fumava bastante. No exame físico dele, o médico conseguiu encontrar um sopro sistólico em foco mitral. E o que isso fez? Motivou ao médico a solicitar um exame complementar, o ecocardiograma. Como vocês podem ver aqui, foi solicitada então a ecocardiografia do Sr. João. Vamos ver um pouco mais essas imagens, como vocês podem ver aqui. Vocês já estão acostumados no nosso caso clínico que nós trouxemos. Essa também é uma paraesternal eixo longo. Percebam, os senhores, que a válvula mitral está espessada e existe aqui embaixo, no folheto posterior, já mais para o anel mitral, uma imagem branca que é um bloco de cálcio. Existe uma calcificação considerável nessa posição anatômica desse paciente. Seguindo nas imagens, rodei agora o transdutor em 90 graus, abri agora o eixo curto da válvula mitral, como a gente tinha feito na estenose mitral reumática. Reparem aqui que a comissura não é a mais acometida, e sim, você nota uma grande calcificação no anel da válvula mitral. Dando seguimento ao exame, agora o apical 4 câmaras, ênfase total na cavidade esquerda. Da mesma forma, folheto posterior, você repete o que eu tinha falado antes, você consegue ver um bloco de cálcio, uma massa de cálcio aderida na base do folheto posterior que se estende para o anel mitral. Girei o transdutor, apical 2 câmaras, mesma leitura, folhetos um pouco espessados, mas você vê que o acometimento realmente está no anel da válvula mitral. Vamos lá, apical 3 câmaras ou aplax, é a mesma nomenclatura, aqui dá para ver bem o bloco de cálcio no folheto posterior. Um dos métodos complementares de novas tecnologias na ecocardiografia, o strain, e aqui vocês podem perceber que a calcificação do anel mitral, ela sim impacta no perfil de contratilidade do ventrículo esquerdo. Se vocês observarem nessa imagem do bullseye, a periferia dessa circunferência são segmentos basais do ventrículo esquerdo, que estão adjacentes ao anel mitral. E vocês podem perceber que está alterado, já que o normal é vermelho, as imagens em branco e azul são áreas de contratilidade alterada. Isso pode sim levar a alterações de contratilidade. A fração de ejeção, ela é preservada, mas aqui já tem alteração do strain. Utilizando agora o Doppler colorido, como vocês podem ver, existe uma disfunção valvar do tipo insuficiência. Vocês podem ver que existe um jato regurgitante nessa imagem. Dando seguimento na avaliação agora, eu trago os gradientes e nós observamos que o gradiente médio está em 9, ou seja, acima de 5, como era o normal. Relação onda EA é um pouco prejudicada a análise, você tem gradiente transvalvar diastólico, mas você percebe que a onda E está bem maior que a onda A. Isso pode trazer alguns insights para você, embora você tenha problemas com o gradiente transvalvar mitral nesse método.
E aí vem a seguinte situação, o médico resolveu, diante dessas imagens que ele mostrou agora no exame, solicitar uma complementação com a tomografia computadorizada. É um exame que não é tão habitual para ser usado na cardiologia, mas aqui nós temos uma utilidade para ele. E olhem, os senhores, você tem uma imagem bem clara de muita calcificação no anel mitral. Ela se estende também para os folhetos da aorta, mas o que chama a nossa atenção é a extensão da calcificação no anel mitral. E aí, o Sr. João tinha um neto que era estudante de medicina, como vocês podem ver aqui. E ele foi ler um pouco mais sobre o assunto e descobriu que existem umas alterações nesse tipo de paciente, que é a necrose caseosa do anel mitral calcificado, ou Kegel's MAC, ok? São imagens de tumores que degeneram em seu interior e podem levar dificuldades no tratamento intervencionista desses pacientes, que vai ser melhor discutido no round de intervenção que vocês vão acompanhar em breve. E aí vem a questão, sou João, que nunca tinha ido ao médico, descobre isso tudo e faz a seguinte pergunta: o que vamos fazer com esses achados no exame físico e nos exames complementares? Para poder discutir isso com vocês, agora nós vamos dividir as salas. Aqui nessa sala junto comigo, eu vou trazer a doutora Bruna Herbano, ela vai fazer uma discussão, na sequência eu volto discutindo. E na nossa sala de intervenção está a doutora Alexandra Bizardi e o doutor Francisco Costa, que vai discutir com vocês o aspecto de intervenção. Vem para cá, Bruna, vamos começar agora com a sua apresentação e na sequência eu volto para falar com vocês. Perfeito? Todo seu. Obrigada. Obrigada, Thiago. Primeiro, queria agradecer a participação na segunda edição do SP Valve. É sempre um prazer participar. E eu vou discutir com vocês um pouco de epidemiologia e fisiopatologia dessa entidade que é a estenose mitral calcífica. Então, a gente chama isso de mitral annular calcification, que é a calcificação do anel mitral. É um processo degenerativo, né, crônico, em que essa calcificação do anel mitral vai levar, em alguns casos, à disfunção valvar. Já no estudo Framingham, em 1983, a estenose mitral calcífica foi estudada e foi definida como prevalência em torno de 8 a 15% da população. Mas a gente pode ver por esse gráfico aqui que a prevalência ela aumenta com a idade. Então, em pacientes mais velhos, a prevalência de MAC é bem maior do que em pacientes mais jovens. E também a gente vê uma diferença de prevalência entre o sexo feminino e masculino por esse estudo Framingham, embora em estudos posteriores essa diferença entre os sexos não tenha ficado tão evidente. Além disso, no estudo Framingham, eles viram que pacientes com fatores de risco cardiovasculares e também principalmente doentes renais crônicos também tinham uma incidência aumentada de mitral annular calcification, que é o MEC que a gente está chamando. E também tem aquele estudo, o registro Euroheart, que viu que pacientes acima de 80 anos, a prevalência pode chegar em até 60%. Isso é importante por quê? Porque o MAC ele tem um impacto prognóstico. Ou seja, ter a calcificação do anel mitral, ela traz sim um impacto na vida do paciente, porque está associado a uma mortalidade por qualquer causa maior, está associado a mais eventos cardiovasculares e também uma mortalidade cardiovascular maior. Ou seja, é importante a gente conhecer bem essa etiologia. Além disso, a gente precisa entender de que forma esse acometimento acontece. Na maior parte dos casos, a grande maioria dos casos, em torno de 80% dos pacientes vão apresentar essa calcificação restrita ao anel posterior da válvula mitral, mas ela pode acontecer em qualquer parte do anel fibroso da válvula mitral, inclusive de forma circunferencial. Então, apesar de na maior parte dos casos do MAC, os pacientes descobrirem o diagnóstico em algum check-up ou em algum exame que ele vai fazer por um outro motivo, porque na maior parte das vezes esse acometimento da calcificação do anel não ter uma repercussão na estrutura do coração de forma significativa, em alguns pacientes em que esse acometimento é mais grave, pode levar à disfunção valvar. Como isso acontece? Se a calcificação for muito evidente ou acometer, por exemplo, o anel de forma circunferencial, isso pode restringir a abertura da válvula, gerando uma lesão do tipo estenose. Já
se o acometimento do anel for importante o suficiente também para impedir a contração do anel valvar, a gente sabe que a contração do anel valvar é importante porque ele tem um papel fundamental para ajudar a coaptar as válvulas da válvula mitral. Então, se a gente tem uma calcificação do anel que impede essa coaptação adequada, o paciente pode ter uma lesão do tipo insuficiência. Um outro ponto importante para a gente destacar é a diferença entre a estenose mitral calcífica e a estenose mitral reumática. Na estenose mitral reumática, a gente observa aqui por essa foto que ela tem uma restrição na abertura valvar, mas a gente tem efusão das comissuras, tanto póstero-medial quanto anterolateral. Já no MAC, a gente tem as comissuras polpadas, então não se vê essa alteração nas comissuras da válvula mitral. E como foi comentado no caso clínico que vocês assistiram anteriormente, a gente tem um tipo específico de estenose mitral calcífica, que é a estenose mitral caseosa. Tá falando. Teve um problema. Travou. A estenose mitral caseosa é um tipo específico de MAC em que é um pouco incomum, menos de 1% dos casos tem esse tipo de estenose mitral, que é o subtipo caseosa. Esse subtipo, ele é demonstrado por uma massa que geralmente acomete o anel posterior da válvula mitral, e essa massa ela tem um núcleo mais hipoecogênico. A gente enxerga no eco como se fosse uma massa em forma de anel. E ela é diferente do MEC tradicional porque não faz tanta sombra acústica posterior. Essa estenose do tipo calcificação caseosa, ela também pode levar à restrição de abertura da válvula mitral e tem algumas características. Por exemplo, ela pode regredir, ela tem uma alteração mais dinâmica, pode regredir mesmo sem tratamento espontaneamente. E como já foi dito no caso clínico que o Thiago apresentou, ela pode levar a um desafio maior na hora de intervir nesse tipo de lesão. Agora a gente vai para um ponto importante da nossa discussão. Por que será que a válvula acontece essa calcificação do anel mitral? O que acontece? Qual é a fisiopatologia que leva a isso a acontecer? Então, a gente tem em volta do anel mitral alguns focos de disrupção endotelial, e esses por causa de estresse hemodinâmico, ou seja, por hipertensão ou por uma cardiomiopatia hipertrófica ou mesmo por um prolapso de válvula mitral. Esses focos de estresse entre o anel mitral e o ventrículo esquerdo, eles são nichos para o depósito de lipídios oxidativos. E esses lipídios acabam atraindo células inflamatórias, como linfócitos T, como macrófagos, como mastócitos. Essas células inflamatórias acabam atrapalhando a arquitetura da matriz extracelular ali em volta do anel mitral e que, com o tempo, coalescem e calcificam. Isso é a fisiopatologia da estenose mitral calcífica. Por isso, a gente nota uma semelhança dessa fisiopatologia com a fisiopatologia que a gente conhece da aterosclerose. Por isso é de se esperar que alguns fatores de risco comuns para a aterosclerose sejam os mesmos para o desenvolvimento do MAC. Além disso, os pacientes que têm, por exemplo, doença renal crônica, eles têm um metabolismo alterado da relação do cálcio com o fósforo, e isso leva a uma maior prevalência de MAC nessa população. Aqui estão os fatores de risco para o MAC, e a gente já falou sobre alguns, sobre os fatores de risco tradicionais para a aterosclerose. Estresse hemodinâmico dentro do ventrículo esquerdo, como por exemplo hipertensão, como por exemplo estenose aórtica ou cardiomiopatia hipertrófica. Além disso, algumas doenças do tecido conjuntivo, como por exemplo síndrome de Marfan, elas também alteram a arquitetura da válvula mitral nessa região e por isso levam a uma chance maior de calcificação do anel mitral. Por último, é importante a gente conhecer que essa etiologia de estenose mitral tem um impacto prognóstico, não só como eu já tinha mencionado anteriormente, com a maior associação com eventos cardiovasculares ou mortalidade geral, mas também isso é associado a eventos como AVC, como infarto agudo do miocárdio, e não se sabe se é realmente a estenose mitral calcífica que é um fator preponderante para acontecer esses eventos cardiovasculares ou se ela é só meramente um marcador de pacientes que já apresentam maior risco cardiovascular.
Outras alterações que levam ao impacto prognóstico, por exemplo, pela calcificação ali do anel e proximidade com o feixe elétrico, pode levar a arritmias, bloqueios atrioventriculares. A própria dilatação do anel mitral pode levar ao remodelamento do átrio esquerdo e desenvolvimento de fibrilação atrial. E também a própria lesão do anel mitral pode ser um foco, um atrativo para lesões infecciosas do tipo endocardite, certo? Então, sobre epidemiologia e fisiopatologia foi isso. Agora eu quero chamar de novo o Thiago para discutir com a gente a classificação e a indicação do tratamento. Tão brilhante a sua aula, parabéns, que eu vou inclusive tomar a liberdade de pegar algumas imagens que ela utilizou para utilizar na minha aula, ok? E o foco da minha aula é um complemento da aula que a Bruna acabou de fazer com vocês. Então vejam, eu vou falar de classificação e de indicação de procedimento na calcificação do anel mitral ou Mitral Annular Calcification, o MEC, perfeito? Já começo roubando as imagens da Bruna, me dê licença, porque realmente foram fantásticas. E aqui eu trago para vocês que a primeira classificação que nós vamos utilizar é anatômica. Como ela bem disse, nós temos aqui acometimento de anel, acometimento de folhetos, de comissura e até mesmo acometimentos de aparato subvalvar, como vocês podem ver. Dando seguimento, uma vez que o anel mitral esteja acometido, você tem que entender o quanto ele está acometido. Se é um acometimento discreto, se isso é moderado ou se isso aí é importante. E a classificação é bem simples. Se ela se limita a 1/3 da circunferência do anel mitral, ela é discreta. Se ela vai até 2/3, ela é moderada. Agora, se ela passa os 66%, se ela passa 2/3, você está diante de uma calcificação importante. Ela pode chegar até mesmo a ser totalmente circunferencial. Dando seguimento aqui, uma comparação entre o anatomopatológico e a peça de desenho que a gente traz para vocês. Repare então aqui que no anel anterior você tem o acometimento por calcificação. Olhem que as comissuras estão livres, o folheto quase não está acometido, mas você tem uma calcificação importante no anel mitral. Estende até a base do folheto. Dando seguimento, uma vez que você tem a calcificação, isso por si só não interessa. Nós temos que saber se isso tem alguma repercussão hemodinâmica, ou do tipo estenose, ou do tipo insuficiência. Quando ela gera um gradiente transvalvar diastólico, você está diante de uma estenose. Agora, se ela gera uma falha de coaptação, você está diante de uma insuficiência. E vamos entender rapidamente como elas são classificadas. Na valvopatia, nós sempre dividimos as lesões de A até D, A, B, C e D, perfeito? De forma bem geral, você tem o A, onde você não tem lesão significativa, o B, a lesão vai até moderada, e o C e o D é quando essa lesão passa a ser importante. O que difere o C do D? O C são pacientes assintomáticos e o D são pacientes sintomáticos. Quando você está diante, então, de uma lesão importante, você vai olhar o sintoma. Ela é C ou D. Não tem sintoma, C. Tem sintoma, é D. Então vamos lá, vamos discutir um por um. Na estenose, por calcificação, o estágio A são aqueles pacientes, então, que tem um pouco de calcificação, mas não tem gradiente maior do que 5, o gradiente médio não é maior do que 5. Então, não há lesão clinicamente significativa. Quando ele passa para o estágio B, ele tem uma lesão que vai até o grau moderado. Então, aqui no caso da estenose, vai até 9 milímetros de mercúrio, ou seja, a área valvar não é menor do que 1,5 centímetros quadrados. Passou, diminuiu de 1,5 centímetros quadrados, você está diante de uma lesão importante. Passou de 10 milímetros de mercúrio no gradiente, e aí ele pode ser estágio C ou estágio D. O estágio C, assintomático. O indivíduo faz suas atividades normalmente como lhe é habitual. A partir do momento que ele tem sintomas, e aqui nós podemos encontrar dispneia, limitação do esforço físico, cansaço, ele passa a ser graduado como estágio D de dado, uma área valvar menor do que 1,5, como dizem os guidelines, e a presença de sintomas. Quando nós olhamos para a insuficiência mitral, é muito parecido. A diferença agora é que a disfunção é do tipo regurgitação. Então, se o indivíduo tem calcificação, mas não tem nenhum grau de regurgitação, ele é estágio A. A partir do momento que ele faz uma regurgitação discreta ou moderada, e essa graduação é feita pelo cálculo da área efetiva de refluxo, ou ERO, ok? Você está diante de uma lesão moderada, e aí você está diante do estágio B de bola. Perceba aqui que o corte aqui, o valor de referência é 0,39 centímetros quadrados. A partir do momento que ele atinge 0,4, ele passa a ser uma lesão importante. Passou a ser uma lesão importante, como vocês viram, estágio C ou D. Qual a diferença? A presença ou ausência de sintomas.
Na regurgitação mitral, como você tem uma sobrecarga de volume no ventrículo esquerdo, você pode ter uma subdivisão do estágio C, em C1 e C2. C1, fração de ejeção preservada. C2, redução da fração de ejeção. E o estágio D de dado, sintoma e uma regurgitação com um ERO, orifício efetivo de refluxo, acima de 0,4 cm². Perfeito. Uma vez que você entendeu a classificação, hora de indicar tratamento. E nós temos dois tipos de tratamento para a calcificação do anel mitral. E o nosso foco, estenose mitral. Perfeito? Você tem, então, a cirurgia convencional. E como ela é? Esternotomia, circulação extracorpórea. É o clássico. Você pode até ter uma abordagem minimalista. E nessa situação, quase que invariavelmente, você vai ter o implante de uma bioprótese. Porque, em geral, são pacientes idosos e cheios de comorbidades, como a Bruna já falou. E se você vai tentar uma abordagem percutânea, transcatéter, você vai partir para um acesso vascular periférico ou para acesso transapical. E isso aqui, nós já temos muita discussão. O Dr. Alexandre Bizardi, do lado de lá, na sala de intervenção, está discutindo com pormenores do tratamento. Eu vou discutir com vocês aqui a indicação desse tratamento. Então vamos lá. A cirurgia convencional, ela traz alto risco devido às comorbidades que o paciente já tem por si só. São idosos, são diabéticos, são hipertensos, têm um risco cirúrgico elevado só pela doença que eles já têm, como a gente acabou de ver no caso do seu João. Ele já era um paciente, provavelmente, de alto risco cirúrgico. A maioria, então, das próteses implantadas é biológica, pois para mim não me interessa mais longevidade de bioprótese, porque esse paciente já tem mais de 80 anos e, em geral, a calcificação não é uma coisa que nos preocupa durante a sua evolução. O debridamento do cálcio na cirurgia convencional ela é desafiadora, por várias razões. Você vai abordar o anel da válvula mitral e tem várias estruturas nobres que estão passando ao redor dessa região. Eu trago para vocês aqui exatamente o desenho esquemático que a Bruna já mostrou para vocês, para mostrar como é feito. Então você tem aqui a válvula doente, você então resseca tanto a válvula como o anel calcificado e implanta uma prótese. O exemplo aqui é uma prótese mecânica, mas a grande maioria delas trata-se de uma prótese biológica. Vamos mostrar aqui um vídeo bem elucidativo, mostrando a dificuldade que nós temos na abordagem desse tipo de lesão na válvula mitral. Reparem que a pinça mostra uma região endurecida, onde está calcificado no anel, e inicia-se o debridamento, como vocês podem ver. Não é uma coisa simples de ser feita, como eu falei para vocês, várias estruturas nobres estão ali ao lado. E a invasão do cálcio, ela acaba por deformar o anel mitral. Se vocês observarem, nós já estamos aqui quase abordando o músculo cardíaco, o miocárdio, e se você entrar demais nessa região, você pode levar a uma complicação grave, a disjunção atrioventricular, que em geral evolui para óbito. Ok? E aí você retirou toda a calcificação que estava presente. Dando seguimento, apenas ilustrando outras situações muito importantes e muito nobres que estão passando ao lado desse anel. Você tem a artéria circunflexa e você tem a presença do seio coronário. Se você, então, errar a forma de debridamento ou avançar demais, você pode causar uma lesão dessas estruturas e o desfecho da cirurgia não deve ser nada interessante. Agora vamos pensar na abordagem transcatéter, ok? Antes de mais nada, é entender que a abordagem transcatéter não começa na abordagem, começa na seleção do paciente, no screening do caso. Você tem que conhecer o paciente, tem uma série de exames diagnósticos que você tem que solicitar e você vai levar essa discussão para o ambiente de Harting. É um paciente complexo, geralmente alto risco cirúrgico e trata-se de uma intervenção não tão habitual. Nós estamos ainda aprendendo um pouco dessas intervenções. Então, uma vez que você passe nesse cenário, você está diante do paciente que você vai tratar de forma transcatéter. A discussão atual é a via de acesso e a técnica que você vai usar. E o implante, nós temos o implante de Valving Mac, onde eu pego uma prótese transcatéter igual é feita no TAV. Você entra então por via transcatéter e você vai lá e abre uma prótese balão expansível e ela ancora no anel mitral calcificado. E mais recentemente veio a troca valvar mitral transcatéter com alguns devices que estão aparecendo ainda no meio científico. Nós temos pouca coisa disso para imaginar no mercado mesmo financeiro, para você poder ir lá, comprar e fazer um procedimento. Estamos ainda em fase inicial de aprendizado, mas eu vou trazer um exemplo para vocês. E o procedimento, como eu disse, tanto o Valving Mac como a troca valvar transcatéter está em curva inicial de aprendizado. Aqui eu trago para vocês então um exemplo mostrando as duas situações. Lá na ponta vocês vão poder ver um dispositivo chamado Tendyne, onde ele é implantado por via transapical e ele é ancorado na ponta do ventrículo esquerdo. Do lado de cá, um procedimento um pouco mais comum do que
a troca transcatéter, está exatamente o Valve Mac, onde você pode abordar por via transeptal ou por via transapical e você abre então essa prótese balão expansível exatamente na posição mitral, ancorada, escorada no anel mitral calcificado. Se o anel mitral calcificado não for tão intenso assim, não é possível esse tipo de tratamento. Perfeito? Então vamos lá. O Tendyne aqui, como eu mostrei para vocês, a forma como ele parece um guarda-chuva, você faz um acesso transapical, isso por si só já é um problema no atual momento que a gente vive de abordagens minimalistas, mas você vai lá, posiciona no anel mitral, consegue ajustar esse posicionamento, ele é readaptável e você ancora com um patch na ponta do ventrículo esquerdo. Quando você faz isso, você coloca então novos folhetos funcionando no local da válvula mitral. Muito bom para tratar insuficiência, para estenose nem tanto, mas trata-se de um dispositivo que está ainda começando a ser utilizado. Paul Soraya talvez seja o cientista que mais utiliza esse dispositivo, a casuística maior do mundo. Voltando aqui agora para vocês, para a gente mostrar o que é um pouco mais comum, o Valve Mac tem duas formas de acesso. A transeptal, onde o acesso em geral é femoral, e o transapical, que é um pouco mais invasivo, mas você consegue posicionar tecnicamente mais fácil o seu dispositivo no local certo do anel da válvula mitral. E agora, finalizando a minha apresentação, eu vou trazer para vocês o que os dizem os guidelines. Aqui está para vocês o que saiu agora recentemente, tem poucos meses, na diretriz brasileira de valvopatias sobre a indicação de tratamento intervencionista na calcificação do anel mitral, quando você está diante de uma estenose da válvula mitral de etiologia calcífica. Quando você está diante desse cenário, você, clinicamente, é o tratamento de escolha. O ideal é que você otimize o tratamento clínico desse paciente. O risco cirúrgico dele é muito elevado. Esse é um paciente cheio de comorbidades. E se você for gerar a ele um estresse cirúrgico convencional, colocar esse paciente em SEC, você vai fazer uma esternotomia, ele vai ter uma recuperação um pouco mais alongada no pós-operatório da UTI. Esse, em geral, é um cenário que nós sabemos que complica muito. De forma geral no mundo, pacientes nesse contexto, com esse tipo de condição clínica, são contraindicados para tratamento cirúrgico. Em geral, o acompanhamento é clínico. E a diretriz diz isso. Olha aqui vocês, a indicação é 2B quando você fez o tratamento clínico otimizado e mesmo assim ele é sintomático. O que o 2B significa? A grande maioria acha que você não deve intervir cirurgicamente nesse paciente. Ok, você está diante desse cenário, você não vai intervir de forma cirúrgica convencional, você não vai pôr esse paciente em SEC. Mas o seu serviço é um serviço já avançado. Você tem à disposição intervencionistas com uma certa expertise em tratamento transcatéter. E aí você leva esse caso para o HART-IN. E no HART-IN vem as questões. O que vamos fazer com esse paciente? Nem sempre é adequado fazer um paliativo. Às vezes o paciente ele é muito funcional, tem uma cabeça boa, é um paciente ativo, tem suas limitações pela idade, mas a cabeça dele é muito boa. E aí você leva a discussão e é feita aquela abordagem que eu mostrei para vocês de HART-IN. Você faz uma série de exames, você seleciona o seu paciente e se a conversa do HART-IN, se a discussão que tem intervencionista, médico clínico, médico da imagem, tem médico especializado em tomografia que vai fazer toda aquela medida do anel mitral, ver se é possível implantar uma prótese naquele local, ver se você não vai ter contraindicações, que o Dr. Alexandre Bizaide com certeza explicou na sala de lá. Se você chegou nesse contexto e sim, você tem condições, ainda assim é 2B o grau de indicação. Ou seja, a grande maioria não iria intervir nesse paciente. A grande maioria dos clínicos que estão diante desse cenário preferiria, mesmo assim, mesmo tendo essa equipe toda de retaguarda, mesmo HART-IN dando ok, ótimo, vamos intervir, eles acham também que é melhor manter esse paciente em tratamento clínico, por várias razões. Em geral, esse paciente ele já é muito sintomático pelas comorbidades que ele tem. E depois, ainda é um procedimento em curva inicial de aprendizado, e você tem um paciente que se complicar de forma aguda na intervenção transcatéter, muito provavelmente ele não vai resistir a uma abordagem convencional, a cirurgia com esternotomia, debridamento e implante de prótese, geralmente bioprótese, na posição valvar mitral. Ok? Assim eu finalizo a minha apresentação. Eu vou chamar a Bruna de volta para a gente começar a conversar. Enquanto isso, a sala lá de intervenção está terminando a apresentação deles e aí nós vamos todos nos unir nessa sala aqui para a gente poder trazer algumas discussões. Muito bom, Bruna. Bom, então trouxemos alguns aspectos clínicos interessantes para a abordagem da calcificação do anel mitral.
A grande questão é, esse paciente ele é muito sintomático. E aí, você geralmente tem disfunção diastólica já avançada nesses quadros, que é muito difícil você abordar pela ecocardiografia. O fato de ter uma estenose nessa válvula mitral, já de base, atrapalha você a ver a relação EA, igual a gente viu no caso clínico, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o tratamento do Valvimec, que ainda é o padrão ouro transcatéter, 50% já tem óbito ali ao longo de um ano. Tratou, deu certo, tá ótimo, 50% já não vai muito bem pelo quadro dele. E aí vem a questão, como falar isso com a família? O que você acha? Você que faz aí UTI, faz esses pacientes, pega um pós-operatório, parece que a família vem iludida, né? Ah não, mas ele foi para a cirurgia e saiu ótimo. E nem melhorou o sintoma logo depois que chegou na enfermaria? Como que você aborda uma situação dessa? Complicado, né, Tiago? Esses pacientes, eles já vêm assim, por mais que o paciente seja funcional, por mais que ele seja uma pessoa bem ativa, que tenha a cabeça boa, a gente já sabe que com o avançar da idade, o corpo já não tem mais aquela resposta que a gente espera, né? Sempre passar por um procedimento cirúrgico, seja assim, pode ser esternotomia ou pode ser transcatéter também, mas a resposta do paciente idoso, a gente que trabalha em UTI sabe isso, ela é diferente do paciente jovem, né? Você tem mais complicação, você pode evoluir mais com disfunção de órgãos, por exemplo, com disfunção renal, pode evoluir com uma dificuldade de extubação, né? Tem uma série de fatores, assim, o caminho para o idoso chegar, dizer que foi sucesso no procedimento é muito mais longo do que o caminho que o jovem tem que enfrentar para dizer que o procedimento dele foi com sucesso. Então isso eu acho que tem que ser conversado com a família bem antes, sabe? E já mostrar qual é o cenário. Se a gente está propondo a intervenção, quer dizer que a gente acha realmente que o benefício é maior do que o risco. Né? Mas isso tem que ser de forma muito individual, porque às vezes a família vem com uma expectativa de um tratamento, né? Ouve falar, pesquisa, mostra, quer dizer, acha uma alternativa, né, para aquele paciente, para aquele familiar que está se sentindo mal, que está sintomático, que está com dispneia. E aí você ter que explicar para eles que essa alternativa, ela é uma alternativa na mesa, mas que talvez não seja 100% daquela expectativa que eles estão esperando, é realmente uma conversa complicada, né? E mais difícil ainda é quando você vê que o paciente, ele já tem um prognóstico ruim, mesmo antes de você indicar a intervenção. Né? Isso a gente tem diversas formas para avaliar, tem vários critérios, tanto critério cirúrgico quanto critério mesmo de fragilidade, então isso deve ser sempre levado em consideração e conversar com a família é sempre um desafio, todo mundo sabe disso. Eu acho que é muito complicado você chegar para uma família dessa que está ali ansiosa, traz geralmente o avô da casa, que é muito querido, tem uma cabeça boa, mas ele está ali limitado pela série de situações que ele tem, e aí você propõe, não, nós temos um tratamento para você, e essa é a última atualização que existe no Congresso da American Heart Association, foi apresentado que o implante transcatéter resolve uma estenose valvar mitral. Então, nós poderíamos fazer isso para o avô de vocês, para o pai de vocês, e todo mundo fica naquela ansiedade. Não, vamos fazer. Isso aí eu topo fazer imaginando que ele vai entrar no laboratório de cateterismo e 3 horas depois ele vai sair andando, pronto para disputar uma maratona. Ah, não, isso resolveu todos os problemas, o diabetes não compensado dele agora foi resolvido, nós não temos então nenhuma sequela sobre isso e em nenhum momento dá a impressão que o intervencionista talvez fale sobre isso. É o papel, na verdade, do clínico. O clínico tem que chamar a família e falar assim, olha só, venham cá. Primeiro, risco cirúrgico, óbito, tantos por cento. Ah, é um número matemático? É, mas eu consigo te falar, diante de um risco dessa porcentagem, é alto. Muito cuidado. Nós temos a situação. Muitas vezes o paciente vai para o procedimento e complica no procedimento. Né? É um procedimento ainda em curva inicial de aprendizagem e o paciente é muito grave, né? E tem complicações que o Dr. Alexandre Bizardi também falou do lado de lá. Ah, vamos para a cirurgia convencional. Eu tenho certeza, o Dr. Francisco Costa mostrou lá todos os problemas que você pode encontrar nesse contexto desse paciente. Eu vou mostrar aqui um pouco para vocês do debridamento da válvula mitral. O anel já é muito atingido. E aí você, para implantar uma prótese ali, você pode ter formação de leak, você pode ter um ventrículo já hipertrofiado, fazendo com que aquela prótese ali obstrua a via de saída. Todas essas possibilidades devem ser conversadas com a família. Se você não traz isso para a mesa, não joga aberto, a frustração no pós-procedimento ela é iminente. Pode acontecer. E aí você vai ter um problema que, em geral, não é do intervencionista, é do médico da UTI ou da enfermaria, né?
Amanhã a gente vai ter um pouco dessa conversa. De manhã, acho que de tarde você vai manejar uma discussão com o Dr. Dorival, exatamente como é a enfermaria de um paciente valvar. E aí, lembre-se de trazer um assunto desse ali, tipo, como é que nós vamos fazer para abordar esse tipo de paciente? Deve conversar antes, deve explicar qual é a evolução que você espera nesse tipo de paciente, né? A expectativa fica sempre sobre o clínico, né, Thiago? Sempre. Sempre sobre o médico que indica o procedimento. Eu acho que mesmo que a gente... É claro, a família conta com o apoio, conta com a estrutura do hospital, conta com aquela retaguarda da UTI, mas quem indicou o procedimento acaba tendo que responder por tudo aquilo que acontece. Então, realmente, a indicação do procedimento, eu acho que é a decisão mais difícil, sabe? Num paciente grave como esse, em que a gente tem um tratamento ainda em curva de aprendizagem, a gente já tem um prognóstico que é limitado pela idade, que é limitado, né, por diversas características do próprio paciente, comorbidades e tudo mais. Então, tem que pensar com muito carinho assim, nessa decisão, na hora de propor um tratamento que você, se você propõe, você tem que acreditar mesmo que isso vai ser melhor para o paciente, né? É uma situação muito difícil também de você chegar, é aquilo que a gente sempre fala, né? É muito fácil indicar, o mais difícil é contraindicar. E aí tem aquela regra geral. Para você poder definir um diagnóstico, 3 casos você já começa a entender. Para você indicar bem um procedimento, 30 casos. Para contraindicar um procedimento certo, que você sabe que não vai dar certo, são 300 casos. É o mais difícil, é você entender e falar assim, olha só, família, a gente está com um problema muito sério, o Sr. João é melhor ficar quietinho, não vamos mexer com o Sr. João, porque isso aí vai dar para ele mais algum tempo de vida e ele vai viver com as limitações dele. Não existe nenhum procedimento mágico. Não existe milagre para você tratar um paciente desse e ele por si só já é bem grave, né? Exato. Eu ainda não sei como é que a gente está na sala lá de intervenção. Eu sei que logo, logo eles vão vir para cá e eu vou fazer questão de fazer algumas perguntinhas para eles, para a gente poder complementar o nosso raciocínio aqui. Enquanto isso, eu vou fuzilando a Bruna, que está aqui do meu lado, e eu que vou fazendo perguntas para ela, né? O que eu posso fazer? Bruna, vamos lá. Calcificação de anel mitral. Atualmente, Brasil, Sistema Público de Saúde, você vê com muita frequência, sim, laboratório de ecocardiografia, já que você está fazendo aí o fellow no INCOR de ecocardiografia? Olha, a gente vê com uma certa frequência, mas como eu disse, a gente vê a calcificação do anel mitral sem repercussão, sem gradientes altos, né? A gente nota a calcificação, descreve no laudo, não é? Que o paciente apresenta uma calcificação maior do anel mitral. Em geral, muitas vezes, quando o paciente tem a calcificação do anel mitral, também tem um pouco de calcificação na válvula aórtica, né? Andam juntas. Então, a gente vê com certa frequência nos exames, né? Principalmente pacientes mais idosos, com avançada idade, isso tende a ser mais comum, mas com repercussão, com disfunção valvar clinicamente significativa, do tipo estenose ou insuficiência, é mais raro, é bem mais raro. Eu acho que eu vi poucas vezes, assim. Sim, ainda mais, acho que estenose ainda mais raro que insuficiência, né? Estenose, acho que não lembro de ter visto, mas insuficiência eu já vi uma vez com o Dr. Marcelo, que estava na sala de diagnóstico. Que abrilhantou aquela sala, comandou perfeitamente, a gente conseguiu acompanhar aqui nos bastidores também. A grande questão é, recentemente, algumas publicações traziam exatamente essa impressão nossa. O paciente com calcificação de anel mitral é normal a partir de uma tal idade, idoso vai evoluir com calcificação de anel mitral, isso é o normal da idade. E aí muitas publicações trouxeram só a calcificação, só isso, já demonstra um prognóstico pior, por várias razões. 50% desses pacientes têm doença arterial coronariana de grau avançado. Então, a estenose, existe calcificação, não tem uma estenose importante, mas você tem ali uma outra lesão, a coronariopatia associada. Outra situação, né? A gente viveu muito a onda do TAV, a gente vem no serviço de formação de cardiologia, que é o maior serviço do SUS, que tratava de forma transcatéter os pacientes com estenose aórtica calcífica. E aí vem a questão, muitos desses pacientes, 10 anos atrás, tinham calcificação do anel mitral, e a gente falava essa célebre frase na discussão do Hartin. Bom, aqui você pode ver um ecocardiograma, e aí você tem essa calcificação de anel mitral, comum para a idade. Comum para a idade? Você acha que o idoso tem que chegar lá calcificado mesmo? Eu acho que aquilo que eu falei na aula, assim, a calcificação do anel mitral, ela é um marcador de outras coisas que estão acontecendo com o paciente. Então, se você olha a calcificação do anel mitral, não é isso que você tem que enxergar, você tem que ver o que está por trás. Por trás disso, tem um paciente com fatores de risco cardiovasculares,
com dislipidemia, que vai ter um aumento de lipídios circulantes que vai depositar bem naquela região. Então, eu já imagino um paciente com aquele combo dos fatores de risco cardiovasculares. Então, já imagino um paciente que tenha, por exemplo, hipertensão, diabetes, que é ex-tabagista, que tenha dislipidemia, né? E esse paciente, ele não vai ter só a calcificação do anel mitral. Então, não é nem todo idoso, entende? Exato. A gente tem idoso que você faz o cateterismo lá e as coronárias estão livres. Melhor limpas, que a nossa. Então, mas tem idoso que tem a coronária livre. Então, nem todo idoso vai ter a calcificação do anel mitral. Eu acho que a gente deve enxergar para essa calcificação do anel mitral como um alerta do tipo, aqui deve ter obstrução, lesão ou coronária também, ou deve ter lesão carotídea, ou deve ter lesão, ou deve ter aneurisma de aorta abdominal, que é uma doença sistêmica, né? Faz tudo parte do mesmo quadro. Eu vou aproveitar essa deixa e vou até trazer o Dr. Francisco, que está liberado já do lado de lá. Tudo bom, Dr. Francisco? Bom falar com você novamente. Tudo bem, obrigado pelo convite. Estamos aí. Nós que agradecemos sua participação. E essa é só a primeira participação sua nessa edição. Dessa vez conseguimos convencer o senhor a ajudar a gente 2 vezes. Hoje nessa parte e amanhã fechando o evento, né? Tá ótimo, muito obrigado. Ótimo. Eu tenho uma perguntinha para fazer para o senhor, Dr. Francisco, para a gente poder trazer uma discussão e complementar o que nós estávamos discutindo aqui, eu e a Bruna, ok? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou perguntar para você é, em caso de calcificação do anel mitral e estenose aórtica calcífica, ok? Numa abordagem cirúrgica, como o senhor entende, como o senhor conduz um caso como esse? O senhor entende que é uma complicação iminente, é um paciente muito mais grave ou não? Para você, cirurgião, tecnicamente, sem nenhum problema. Não, eu acho que esses casos são sempre desafiadores e na verdade, se você tem um doente que tem estenose aórtica e tem uma calcificação do anel mitral, a gente tem que ver qual é a gravidade do ponto de vista de hemodinâmico de cada uma dessas válvulas. Algumas vezes, mais frequentemente, você tem um doente com estenose aórtica e calcificação do anel mitral, mas a válvula mitral está o anel calcificado, mas ela tem uma insuficiência leve ou uma insuficiência apenas moderada. Nesses casos, normalmente a gente vai optar ou por colocar uma TAV no paciente ou simplesmente trocar a válvula e deixa a mitral quietinha lá no lugar dela. Agora, se ambas as lesões forem importantes, do ponto de vista, como eu mostrei para vocês, se do ponto de vista anatômico, o doente não... Primeiro, se o doente não for muito grave e a válvula for favorável para você retirar todo o cálcio, conforme a gente mostrou no vídeo, você pode fazer ambos os procedimentos completos, tirar o cálcio, fazer uma plastia mitral ou fazer uma prótese mitral e depois fazer uma prótese aórtica. Se o doente for com anatomia muito ruim, com uma estenose e uma calcificação circunferencial, eventualmente você vai poder colocar uma válvula sob visão direta e depois colocar uma TAV. Então, eu acho que cada doente vai ser um doente e você vai ter que ver individualmente o que fazer nos pacientes. Perfeito. Mais uma questão que eu acho que vale a pena, e nós trouxemos isso aqui hoje para discussão. Aquelas necroses caseosas de anel mitral. Se você encaminha um paciente para o senhor, nós queremos cirurgia convencional, tá tudo bem, a gente acha que ele aguenta, mas ele tem pontos de necrose caseosa no anel mitral. É um grande desafio para o senhor? Isso aí traz realmente uma comorbidade, uma evolução não tão adequada? Olha, a necrose caseosa da calcificação mitral é uma situação pouco comum. Incidência 0, alguma coisa. Na minha vida, só tive um desses casos onde você, ao tirar, vem um material como se fosse um pus saindo para fora. E muitas vezes essa necrose, ela se estende para dentro do ventrículo, criando cavidades que são até de difícil manejo. Então, eu acho que esses doentes, o approach para esses doentes, uma vez que eles tenham indicação cirúrgica, ele deve se fazer por cirurgia e não a colocação de TAV, porque ao você colocar uma válvula, por exemplo, percutânea, você pode induzir a fistulização desse material e embolização desse material mole para dentro da cavidade ventricular e fazer uma embolia com todas as complicações da embolia. Então, eu acho que esses doentes você realmente tem que ressecar tudo, não há outro jeito, aspirar todo o material que é caseoso e reconstruir a base do ventrículo do jeito que foi demonstrado naquele vídeo. Perfeito, muito bom complemento. Obrigada, doutor Francisco, obrigada pela presença do senhor no evento mais uma vez, né?
Eu queria agora perguntar para o Thiago mais uma coisa. Esses pacientes, a gente sabe que a indicação do tratamento é um ponto importante, como a gente discutiu na nossa sala. Você acha que para a gente selecionar melhor o paciente que é bom respondedor ao tratamento, vale a pena a gente fazer estudos invasivos, do tipo estudo hemodinâmico, para a gente selecionar o paciente adequado, aquele que vai responder melhor ao tratamento da estenose mitral calcífica? Eu acho isso interessante, o Dr. Francisco pode também depois me ajudar a complementar, que é aquele paciente que vai para a cirurgia, vai tudo bem e depois ele fica sintomático, né? Ele mantém uma limitação ainda de classe funcional e a gente descobre que a estenose mitral dele não é exatamente o grande problema. O problema talvez esteja nisso, ele tem uma disfunção diastólica avançada e a calcificação ali, na verdade, era só um marcador de gravidade. E aí sim, nesse contexto, se você faz uma análise adequada de mensuração de manometria cavitária, em casos selecionados, não é para virar rotina, mas talvez tragam informações importantes até para o cirurgião mesmo poder falar assim, olha, eu prefiro não intervir, porque eu acho que não vai ter benefício. Ou não, eu acho que ele vai ter benefício, olha como é que está a PD2 do ventrículo dele, esquerdo dele aqui, eu acho que ele vai evoluir bem, o problema está na estenose. Então sim, nesse contexto, respondendo você, eu acho que a manometria é importante, não sei se o Dr. Francisco concorda com a gente. Não, sem dúvida, essa avaliação é importante. Agora, vamos lembrar que a calcificação mitral anular, mais comumente, ela está associada com insuficiência mitral e não com estenose mitral. A estenose mitral só vem em poucos casos onde essa calcificação se estende ou para a cúspide posterior ou invadindo as cordas tendíneas, que é uma população relativamente pequena, ou naquela calcificação que é circular e que todo o aparelho valvar acaba ficando endurecido com estenose. Obviamente que o estudo ecocardiográfico já vai nos dar bons direcionamentos, você vai ter que ver qual é o gradiente, qual é a área valvar e, em alguns casos, talvez um estudo hemodinâmico, quando haja alguma dúvida com relação à gravidade da estenose mitral, possa nos discernir qual é aquele doente que tem uma insuficiência cardíaca já decorrente de uma disfunção diastólica. Lembrando, como você mesmo mostrou, esses doentes, na grande maioria, doentes que têm calcificação mitral anular, são doentes que têm aterosclerose grave, têm hipertrofia ventricular, cavidade ventricular pequena. Então, o manejo deles realmente, por muitas vezes, é bastante complexo e desafiador. Perfeito, doutor Francisco. Mais uma vez, eu fico assim, feliz de ver o senhor participando, que o senhor traz comentários precisos que enriquecem exatamente a nossa discussão. Amanhã eu vejo o senhor novamente no encerramento desse evento, né? Amanhã à tarde a gente vai falar do estado da arte, da plastia valvar mitral, e o senhor novamente vai estar aqui com a gente. Tá bom, muito obrigado. Um abraço, boa noite a todos. Amanhã estamos de novo aí. Perfeito, nos vemos em breve.